Bíblia ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos bem e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Você já viu ou já conheceu alguém que detesta Deus? Que detesta a palavra de Deus, que detesta a igreja cristã, a igreja evangélica. Eu sei que nós cristãos evangélicos, muitos com escândalos, com aquela arrogância, aquela ganância, aquela falta de temor e de vergonha às vezes. Eu fico envergonhado, injuriado, passando numa rua, uma igreja quase de frente para outra, mostrando que são desunidos, que são inimigos, que são aventureiros, que não têm nem respeito um pelo outro e nem amor pela palavra de Deus, é só interesse. Eu vejo isto e é uma lástima, eu vejo isto. Vocês acham que os ímpios não veem, não julgam assim? Claro que o ímpio vê e o ímpio julga isto. Este povo, esses caras tem nada com o ministro de Deus, temor de Deus, isso aí é só interesse. Porque infelizmente é verdade. Isto do lado de cá, do lado do evangelho, do nosso lado, do lado bíblico, ainda existe isto. Do lado dos idólatras, uma maldição maior, porque além de toda corrupção, pedofilia e toda desgraça, ainda ensina o povo a buscar o que não presta, que é a idolatria. Então, o que acontece por causa disto, em decorrência destes males, o mal da arrogância do cristão evangélico, protestante lá de qualquer forma, e o mal do cristão idólatra maldito que faz do ídolo o seu Deus, a sua aventura, e conversa numa felicidade. Qual é o santo de sua devoção? São cão, são demônios, são satanás. Bom, além de tudo isto, ou por causa de tudo isto, os ímpios abominam Deus. Os ímpios, nesta conjuntura da nossa política hoje, estes perversos que estão em eminência, em evidência aí, ou por fraude, ou por roubo, por violência, ou por... eu não sei por que carga d'água eles estão ali. A maioria não tem voto, todo mundo sabe disto, a maioria não é eleito com voto popular. Tem um coeficiente aí de chantagem, de fraude, que é mantido, mas a maioria dos que formam este Congresso brasileiro são inimigos de Deus. São inimigos de Deus. E a prova maior disto é a perseguição ao Evangelho e o incentivo à perversidade. Pois é. Existe isto e é uma verdade, é um fato, não se pode negar, a não ser que queira negar. E nós vamos conhecer parte destes inimigos de Deus no Salmo 59, versículos 10 a 13. Você já leu este salmo meditando? Nosso gravíssimo problema, nosso gravíssimo erro, ler a Bíblia como se estivesse de castigo. Não lê com amor, não lê pensando, não lê meditando, não lê examinando. E o Senhor mandou examinar. Jesus disse, examinar as Escrituras. Então, Salmo 59, só essa coisinha aqui, esse textinho pequeno para você ver os inimigos de Deus. A face, um dos aspectos dos inimigos de Deus. Salmo 59, versículo 10.
o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, Senhor, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam mais e para que saibam que Deus reina em Jacó e até aos fins da terra. Bom, meus irmãos, aqui são os inimigos de Deus. Eu li esta pequena mensagem mostrando a oração imprecatória do salmista, porque ele sabe que esses inimigos de Deus são inimigos do povo de Deus, são inimigos dos ministros de Deus. E nós sabemos, todo mundo tem os tolos e tem os inocentes, mas tanto os tolos quanto os inocentes sabem que existem os ministros de Deus e os fingidos que se fazem ministros de Deus. Existem os ministros de Deus que leem a palavra, que pregam a palavra, que se esforçam para viver. Ouçam bem, eu não disse que vivem a palavra, porque é muito difícil viver a palavra. É muito difícil. Agora, pelo menos não abusar da palavra, se esforçar para viver a palavra, já é uma grande maravilha, já é um grande avanço. Mas a maioria nem vive a palavra, nem se esforça pela palavra e ainda mutilam a palavra. A maioria mutilam a palavra. O que tem de Bíblia fraudulenta hoje, tudo mutilada para agradar, aceita do bispo, aceita do arcebispo, aceita do pastor presidente, aceita do não sei quem, é coisa de Satanás. Todo mundo, se tiver um pouquinho de inteligência, sabe que isso é verdade. Então, o salmista, aqui neste salmo, ele sabe que os inimigos de Deus são inimigos do povo de Deus. Por exemplo, aqui no versículo 5, diz que estes inimigos: Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Tem iniquidade maior do que matar um ser humano que ainda não nasceu, só porque está no ventre? Essa iniquidade grande. Tem outra iniquidade pior, que é pegar uma criança que não entende de nada, que ainda depende de toda orientação paterna e materna, e levar para uma cama e matar, estuprar e matar. E fazem tudo isto. Os inimigos de Deus fazem isto e fazem com facilidade. E o pior, os perversos inimigos de Deus estão defendendo esses corruptos como doentes. É uma doencinha que ele tem que não pode ver uma criança. Pois é. Inimigos de Deus. Os salmistas sabem disto. O salmista sabia disto. Diz no versículo 8: Mas tu, Senhor, te rirás deles e zombarás deles todos. Eles são inimigos de Deus. No versículo 9, ele diz aqui: Por causa da tua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa.
Então, estes inimigos de Deus, meus amados, estes inimigos de Deus são cruéis. O salmista pede para que o Senhor, tanto Deus ordena que não mate eles. Olha o versículo 9: não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Os inimigos de Deus parece até que são necessários. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca. Tem coisa pior do que blasfemar de Deus e da palavra de Deus? Pois é. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. É uma imprecação contra os inimigos de Deus. E estes inimigos de Deus povoam o mundo todo. Estes inimigos, eles têm partidos. E muitos destes inimigos são integrantes do partido ultranacional. Outros inimigos destes são inimigos do partido ultraesquerdista. Outros inimigos de Deus são integrantes do Partido da Evolução. E outros inimigos de Deus são integrantes do partido que aproveita-se de tudo e não tem a menor intenção de servir ao povo nem à nação. Portanto, os inimigos de Deus são terríveis, e o salmista reconhece, diz, aqui no versículo 13, consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam mais, e para que saibam que o Deus de Jacó reina até os fins da terra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Não sei se você já tinha pensado num salmo deste, mas isso chama-se imprecação, porque não existe nenhum ministro de Deus, nenhum servo de Deus que não abomine os inimigos de Deus. Não podemos jamais fazer qualquer coisa contra eles, mas nunca podemos, jamais também deveríamos dar qualquer apoio às suas obras sociais, aos seus projetos políticos, a qualquer que seja a sua iniciativa. Aí eu entro em conflito praticamente com aquele cristão perverso, sem futuro, que quer tirar proveito de quem está no poder, seja ele servo de Deus ou servo de Satanás. Então, vamos orar pela igreja, porque a caminhada ainda vai existir, vai continuar. Hoje a nossa oração é exatamente pelos ministros de Deus, para não deixar se enganar, se iludir. Porque a maioria hoje, a maioria mesmo, não peço desculpa e nem perdão, a maioria vive de enganação. E não tem o menor temor nem respeito. Não tem respeito por Deus, não tem respeito pela palavra de Deus, nem pelos que fizeram a obra de Deus. E eles estão só destruindo nos dias atuais. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, nós te pedimos, ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós, guarda a tua igreja, livra a tua igreja, Senhor, dos obreiros fraudulentos, dos perversos e dos nossos inimigos. Amado Pai, tenha misericórdia da tua igreja e abençoa crianças, jovens e adultos.
Os teus ministros fiéis sustenta com a tua mão poderosa. E os infiéis, meu Senhor, nos dá graça para suportar e tira-os conforme a tua grandeza e o teu poder. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!